pessoal, eu sou o João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho significativo. O título do nosso episódio é Meu Trabalho Não É Significativo. E aí, o que a gente faz agora? Caramba, será que eu mudo de emprego? Tem uma coisa errada comigo? Isso é normal? Não é? O que eu tenho que fazer? Então, o episódio de hoje será dedicado a debater este tema, né? Sobre quando as pessoas chegam a essa conclusão de que o trabalho, né, no atual momento daquela pessoa, ela entende que não é um trabalho significativo, não é um trabalho que inspira ela, né, esse sentimento, ok? Fica comigo e vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Vamos relembrar que lá no curso de Psicologia Positiva, né, nós tivemos lá 2 aulas falando sobre esses aspectos de significado de vida, trabalho significativo. Então, vamos relembrar aqui rapidinho, né, vou trazer para vocês a aula em que a gente fala sobre o trabalho significativo. Ó, se liga aí. Então, nós vamos falar hoje de um novo modelo, né, um novo conceito dentro do significado, que é um viés, né, mais organizacional, que é o trabalho significativo. O trabalho significativo ele é um modelo de 3 variáveis, né, as quais nós iremos abordar aqui agora. A primeira delas é o significado positivo. E a pessoa reflete se aquilo que ela está executando é útil, possui significado e é positivo. Então, para que o trabalho, né, ele tenha um significado positivo, essas são algumas das reflexões, né, e alguns dos conceitos que se tem quando se vê o trabalho com um significado positivo. Depois existe a questão da criação de significado. Então, o trabalho, né, como um elemento fomentador, criador e gerador de significado. Então, é a criação de significado através do trabalho. Então, as pesquisas apontam que em uma relação positiva entre trabalho e significado de vida. Essas relações, elas parecem, inclusive, né, quando se estuda também o significado de vida. Eles apontam essa relação positiva com o trabalho significativo, né? Porque acaba que uma coisa vai se entremeando na outra. O trabalho ele acaba sendo uma fonte geradora ou incrementadora do significado de vida. E depois, a terceira variável nesse modelo é o bem maior. É a pessoa perceber o trabalho como vocação, uma missão que precisa ser cumprida, algo que transcende a atividade em si e o sujeito, vai muito além, né? Isso remete muito a um conceito que algumas pessoas já conhecem, que o trabalho ele é conhecido como chamado, né? Às vezes é o missionário, o cara vai ser padre, um pastor, ou um cargo público, enfim, né? Várias situações que a pessoa ela se vê impelida, né? Ela não se vê fazendo outra coisa além daquilo. É isso aí, galera. Esse modelo apresentado, essa teoria, né, é um dos modelos teóricos acerca desse tema de trabalho significativo. Mas nesta mesma aula, eu trouxe um segundo modelo que também vai ajudar a gente nesse debate, né? Vai ampliar um pouco a mente sobre esses aspectos, né, e esses elementos sobre a questão do trabalho significativo. Vamos lá? Aqui eu trago um outro conceito dessa pesquisadora da Universidade de Yale, a Amy Zerniewski, e ela tem uma visão interessante também, que é um modelo com 3 variáveis. Então, são aquelas pessoas que se enquadram naquele pensamento, naquela atitude de, eu tenho aqui meu emprego, isso para mim é um emprego, né? Qual é o objetivo principal? O salário. É aquela pessoa que, cara, eu quero que acabe logo esse negócio, que eu quero ir embora, quero jogar minha bola, quero ver meus amigos, enfim. O maior prazer dessa pessoa é o final de semana, feriado, quando ela vai para casa, né? É aquela pessoa que fica feliz quando chega sexta-feira à tarde, fica meio depressiva quando chega domingo à noite, né? Tem que trabalhar. E aquela pessoa, de certa forma, né, fica lá pensando, já fez as contas lá, o novo modelo da aposentadoria, lá, quando mudou as regras do INSS, a pessoa já foi lá fazer os cálculos, né, para saber quando é que vai se aposentar. Tem aquela outra classe que é a carreira, o pessoal que pensa na carreira, que quer fazer uma carreira, né? Então, qual é o objetivo? É a ascensão organizacional. Ele entra lá como trainee, estagiário, mas ele tem a mentalidade de chegar lá no topo. E aí tem uma questão que essa pessoa não quer estar na mesma posição por muito tempo.
E é interessante que ela, de certa forma, ela entende que ela tem que fazer os sacrifícios necessários para que isso, né, ocorra da maneira como ela deseja, crescer mais rápido. O prazer dessa pessoa é atingir metas, ter promoções, conquistas, vitórias. Então é aquela pessoa que não se incomoda em levar o celular corporativo para casa, o notebook, fazer coisas no final de semana, o chefe ligar às 10 da noite, ser interrompido na hora do almoço para dar alguma resposta. Então, são aquelas pessoas que estão focadas em obter um resultado no que tange a sua carreira. E a terceira variável são aquelas pessoas que têm um trabalho como um chamado. Então, o objetivo dessa pessoa é contribuir para um mundo melhor. Ela ficaria triste se ela tivesse que parar de trabalhar. Aquela pessoa que não pensa quando é que vai se aposentar. E aquela pessoa que ama o que faz, que consegue efetivamente usar seus talentos e virtudes e vive seus valores através do trabalho. Ela consegue encontrar um alto nível de congruência entre tudo aquilo que ela tem de positivo, virtude, valores, caráter, talentos, e o seu trabalho propicia que ela use tudo isso de uma forma constante. Então, isso tem um alto valor agregado para esta pessoa. É lógico que isso pode variar ao longo da vida, dependendo do estágio de vida que você tem, do momento que você está vivendo. É lógico que em algumas situações você também vai ter uma mescla. Você vai querer ascender também profissionalmente, apesar de você ter aqui, né, o seu pezinho no chamado, que já encontrou aquilo que você amava, mas você tem lá também as suas ambições, ser o diretor, o vice-presidente, CEO, e não tem nada de errado com isso. Uma coisa interessante também, que alguns gestores me perguntam, mas então o que é o bom, o que é o melhor? Não tem bom nem melhor. Uma empresa forte, um time forte, precisa de todos esses elementos, todos esses colaboradores são importantes. A questão é você ter uma capacidade de fazer uma leitura de onde cada um está, para saber a melhor forma de se conectar com essas pessoas. A que cada um vai responder melhor. Por exemplo, você vai saber se aquele cara está lá na variável do emprego. Você não pode querer exigir demais dele, coisas que vão além do horário administrativo, além das suas funções. Mas você sabe que você pode contar com ele, que ele responde bem e até, de certa forma, bem produtivo para que as coisas não fiquem depois do horário. E aí, se você tem alguma situação que um esforço, né, muito acima, algo além, talvez você tenha que pegar alguém que já tem essa visão de carreira, pessoa mais disposta aos sacrifícios. E às vezes, como a gente falou lá atrás, o trabalho significativo ele está correlacionado com engajamento. Quem mais do que esses que estão aqui podem enxergar o trabalho como significativo? Então, talvez, se você queira aumentar o engajamento de suas equipes, esse sujeito vai ser o sujeito multiplicador. Seja ele líder ou não, ele é o elemento chave na cultura da organização para ajudar os demais a ressignificarem o trabalho, para você conseguir aumentar o nível de engajamento das pessoas. Então é isso aí, pessoal. Vamos, né, contextualizar. Existe aquele modelo utilizado com aquelas 3 variáveis, né, onde o trabalho ele inspira um significado positivo, você conecta um significado de trabalho com um significado de vida, né, e você entende o seu trabalho como um bem maior, né, algo que transcende a sua pessoa. Aquele segundo modelo foi um modelo onde você tem aquela pessoa, né, que só quer fazer o trabalho, está ali no emprego, né, vai lá, o pica-pau vai lá, faz um negocinho, ele quer voltar para casa, ele quer curtir a vida dele em família e tudo mais. Tem aquele cara que quer buscar a carreira, né, que é um cara mais ambicioso, quer galgar lá, chegar a uma diretoria, ser um CEO, beleza, também não tem nada de errado em relação a isso. E tem aquele cara que vê o trabalho com vocação, a missão. E qual é a grande questão disso aí?
nenhum desses elementos, nenhuma dessas categorias, dessas qualificações, né, elas podem ser algo de uma conotação negativa, porque, na verdade, não é. Não tem nada de errado o cara que tenha uma visão sobre o trabalho onde ele tem somente emprego. Né? Na visão dele, né, que traz significado e propósito para ele é a vida dele pessoal, não tem problema algum. Ele vai lá, cumpre as obrigações dele, né, faz o que tem que ser feito na hora dele e mete o pé. Quer viver a vida dele, vai namorar, vai fazer o que ele quiser, não tem problema algum em relação a isso. Tem aquele outro cara que tem uma visão empresarial, que eu gosto isso aqui para mim é um trampolim para chegar onde eu quero. Então, ele tem lá aquela visão de carreira. Nada de errado também em relação a isso. Né? E tem aquele outro cara, né, aquele modelo de três variáveis, que é aquele cara que realmente entende o trabalho, o trabalho que tem uma missão, né? Um cara que vai além, né? Um cara que transcende os limites, porque ele entende que aquilo ali é muito maior do que ele. Né? Então, você vai ter nas situações, né, pessoas trafegando sobre isso aí, e aquele outro modelo, né, que é um modelo também de três variáveis, onde a pessoa avalia o quanto o trabalho dele é significativo ou não, o quanto ele tem um significado positivo, o quanto ele é gerador de significado, e aí se conecta com o significado de vida, e o quanto ele entende aquilo como, né, um bem maior. E aí o que, que vai acontecer ao torno disso aí? Porque, então, por que você criou esse vídeo aí, João? Você já tinha dado essa aula, por que você está falando disso de novo? Porque o que acontece? Existem alguns artigos, né, que são poucos dentro dessa área que eu estudo, onde efetivamente os pesquisadores apontaram um possível efeito colateral. É um efeito colateral real, ele existe, eu já é, participei de uma situação em relação a isso, né, que é o quê? Eis a questão, nem tudo são flores. Ah, só uma psicologia positiva, tudo é lindo, não, não é tudo lindo, não. Né? Isso é ciência. Então, a gente tem lá os possíveis efeitos colaterais, os possíveis desdobramentos, né? Que muitas vezes a gente não almeja. O que seria um possível desdobramento negativo, né? Do ponto de vista do empregador, né? Uma situação como essa. Eu vivi uma situação, quando a gente estava fazendo o segundo módulo, né? Psicologia positiva, tinha um rapaz na nossa turma que ele era médico e ele foi fazer uma palestra numa empresa de um amigo dele sobre psicologia positiva, e é um tema muito empolgante. Né? Então ele foi lá e pô, todo mundo adorou, né? O pessoal aplaudiu, super satisfeito. E aí, depois de uma semana, o amigo dele, que era dono da empresa, perguntou: pô, cara, o que você veio fazer aqui na empresa? Aqui? Pô, tem um monte de gente que pedindo demissão, querendo ir embora. Ele falou: caraca, como assim? Né? Ele ficou surpreso e, pô, caramba, né? Então, o que, que acontece? Quando você vai fazer esse tipo de trabalho, o que, que acontece? Nesse tipo de reflexão, existe sim a possibilidade, né, do indivíduo, do funcionário, ele olhar para o trabalho dele e falar: caramba, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não me conecto com esse trabalho para mim não tem significado nenhum. Eu quero fazer outra coisa. Existe a possibilidade? Existe. Então, existe uma possibilidade, né, nesse tipo de trabalho, com este tipo de variável, das pessoas aumentarem uma outra variável, que é a intenção de retirada, né, a intenção de saída do trabalho. A gente viu muito isso durante a pandemia. Muitas pessoas questionando o modelo de trabalho anterior, né, as pessoas viram tanta coisa acontecendo, tanta pressão psicológica, muita gente morrendo, né, tanto afastamento por causa do isolamento social, que as pessoas começaram a questionar um monte de coisas, dentre elas também o trabalho. A grande questão que inclusive, eu coloquei na minha newsletter, lá no meu artigo no LinkedIn, está aí embaixo no descritivo do vídeo, quem quiser depois dar uma lida lá, que é o seguinte: a gente tem que ter um pouco de tranquilidade, equilíbrio e sabedoria em relação a isso. Né? Então, ou seja, eu procuro tratar as coisas de uma forma o máximo transparente que eu posso, dentro daquilo que eu conheço. Né? Então, eu explico geralmente nos meus treinamentos, nos meus processos. Eu me lembro que eu fiz um treinamento, uma palestra, né? Um grupo de uma empresa que estava se estabelecendo no Brasil, com venda de produtos. E aí, um dos temas era essa questão do trabalho significativo e o semblante pessoal meio murcho, né? Que aquilo ali não era, né? Que a pessoa gostaria para a vida dela. E esse foi o debate. Eu falei: olha, gente, tem que entender o seguinte: vamos supor o seguinte, tá? Para algumas pessoas, provavelmente, esse trabalho de hoje não é um trabalho tão significativo. Então significa que eu tenho que ir para outro lugar, um outro emprego? Não é bem assim.
precisa ter uma reflexão, porque às vezes aquele trabalho de hoje, né, que não é um trabalho significativo para você, porque você sonha um outro, uma outra posição, um outro segmento de mercado, uma outra empresa, enfim, uma outra atividade. Só que esse emprego de hoje pode ser aquele que vai levar você até lá. É aquele que vai ser um patrocinador. É aquele que vai fazer com que você tenha condições de se movimentar, se preparar melhor, muitas vezes até tecnicamente, para que você tenha condições de chegar lá naquele outro que para você, né, é um trabalho significativo, alguma coisa que toque o coração. Né? Então, assim, é preciso ter sabedoria, né? A gente tem que viver com os pés no chão. Então, nos Estados Unidos, a gente viu muito esse movimento, o pessoal largando emprego, querer alguma coisa, não sei o que. Só que lá o contexto cultural, econômico e dessa parte, né? O índice de desemprego lá é outro, não se compara, né? As questões que a gente tem aqui no Brasil. Eu sempre falei com as pessoas, as pessoas vêm conversar comigo, a votação dele, pessoal saindo do emprego, eu falei, cara, vai devagar, porque as coisas não são tão simples assim. Então, você tem que pagar contas, tem compromisso, as coisas têm que ser planejadas. Eu me lembro muito de uma menina que fez um processo comigo, uma gerente, uma gestora, e ela, da área de telefonia, ela teve que, telefonia não, né, telecomunicações, e ela teve que ir para São Paulo. E aí o processo acabou ficando no meio do caminho, mas ela me deu um feedback que foi muito poderoso nesse aspecto, né? Apesar da motivação dela ter sido outra, porque foi um trabalho onde a gente estava avaliando a congruência de crenças e valores, né? Os meus valores com os valores da empresa. Ela chegou coisa e falou, pô, essa empresa aqui, eu não me comunico com ela. Os meus valores não são congruentes com os valores dessa empresa. Pô, e aí? Mesma coisa, esse trabalho não é significativo para mim hoje. Não meteu o pé, não. O que ela fez? Pô, o seu processo, apesar de ter sido interrompido no meio do caminho, foi o suficiente para refletir o seguinte: pô, eu sei que aqui não é o lugar que eu quero estar, né, no futuro. Mas hoje o que eu tenho é isso aqui que eu vou fazer. Eu vou me planejar, me preparar, ver o que o mercado está pedindo, né, o que é o movimento que eu tenho que fazer para fazer a coisa de uma forma organizada. Né? Então, se de alguma forma, né, o seu trabalho não é significativo, né, tenha a cabeça no lugar para fazer um movimento planejado, com sabedoria, né, para você poder fazer as coisas de uma forma ordenada, organizada, reduzindo o risco, né, de você ficar aí no vácuo. Né? Então, a vida ela tem dessas questões. Às vezes, aquilo que a gente gostaria, né, ainda não é possível de realizar hoje, mas aquilo que a gente tem está formando a base para a gente chegar lá em cima. Então, a gente já tem que ter até um olhar diferenciado para aquilo que a gente tem hoje, não um olhar de tristeza. Né? Pô, esse trabalho aqui, aquele chefe é um saco, essa atividade é não sei o quê. Só que isso aqui pode estar sendo seu patrocinador para você chegar naquele outro lá. Né? Então, vamos com mais ânimo, né? A depender da situação. Óbvio que existem milhões de contextos, gente. Então, existe uma série de possibilidades onde você talvez possa estar sofrendo assédio no trabalho, ou outro tipo de coisa. Então, assim, estou falando aqui dentro de um contexto genérico, quando você olha para o seu trabalho, você muitas vezes talvez não consiga entendê-lo como algo tão significativo. Né? Parte disso, parte do papel da liderança. A liderança ela tem um papel muito importante nesse aspecto. Eu cito sempre uma empresa que tem, né, de um livro que eu estava lendo, uma empresa americana, que o dono da empresa é uma empresa de parafuso. Aí você fala, pô, parafuso, cara, que parafuso vai ter significativo? E aí é que está, é o papel do líder. O cara reuniu os funcionários da empresa e aí falou lá na palestra de fim de ano, olha, gente, eu estou muito orgulhoso, né, do nosso trabalho, tudo que vocês fizeram, o esforço que vocês tiveram. Nós produzimos não sei quantos milhões lá de parafusos, né? E por conta disso, né, nós conseguimos, né, fazer com que tantos milhares de lares americanos tivessem seu aquecimento garantido, evitando que as pessoas morressem de frio, garantindo que as pessoas tivessem um conforto ambiental para viver com suas famílias, fazer o seu fim de ano com alegria e segurança. Então, eu estou muito orgulhoso, vocês também devem estar. Olha aí a construção de significado, uma atividade que talvez você fala, porra, que saco, parafuso, só fazer um parafuso o ano inteiro. Né? E aí o cara fala, o que você vai fazer parafuso? Só que o cara conseguiu, dentro de um contexto, uma realidade, né? Isso é importante,
né? Não é para ficar inventando coisas malucas, não, isso aqui não, é dentro de uma realidade. Dentro da realidade, ele mostrou, gente, se a gente não construir esse parafuso, a gente vai impactar aqui uma série de lados, né? Então, são parafusos, mas são parafusos especiais. Então, ele conseguiu trazer esse senso de significado, né, para aqueles que trabalham naquela empresa. Então, é importante essa questão da gente refletir, né? Pô, onde eu estou hoje não é o melhor, então não é, eu queria estar lá na frente. Tá, mas hoje você pode ser aquele profissional para ser aproveitado naquele tipo de empresa, naquele tipo de papel? Pô, ainda não. Então, o que que falta? Isso aqui. Então, vou correr atrás, porque esse que eu estou hoje vai me ajudar a eu conseguir aí, de alguma forma, né, me movimentar. Ah, mas eu então já tenho aquilo que eu preciso, mas tem que fazer o movimento, tem que correr atrás, tem que falar com o fulano. Então, faça esse movimento. A hora que você tiver com tudo no esquema, né, para fazer essa mudança, você vai lá e faz de uma forma gradativa, ordenada. Esse é o melhor dos mundos, né? Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Os dois próximos episódios a gente vai falar sobre trabalho significativo de uma forma mais orientada, o que que a pessoa, né, com duas visões, dentro da linha de trabalho do pesquisador do Stiga, a gente vai trazer duas visões aqui. Uma visão é do que o profissional precisa, né, para gerar maior significado no trabalho. Então, o que a gente pode fazer do ponto de vista, né, do profissional, o que a gente precisa, né, instigar e estimular no profissional para ele aumentar os níveis de trabalho significativo. Isso é importante, principalmente aí, para você, para o seu gerente, seu gestor, seu diretor, manda para ele, tá? E o outro é do ponto de vista empresarial. O que a empresa, enquanto organização, ela precisa fomentar no ambiente, na cultura? Então, a gente vai trazer esses dois tópicos, né? Cada tópico vai ser um episódio, e aí eu espero que você contribua aí, deixe seu, né, comentário, repasse aí para aqueles que são seus gestores, seus líderes, pessoas que você conhece que atuam na liderança, e para as pessoas com quem você se importa e gostaria que tivessem o melhor desempenho do seu trabalho. Ok? Muito obrigado e fiquem com Deus.